Fala, bisurados, tô aqui com mais um vídeo aí pra vocês, tá? O vídeo de hoje é para tratar de algumas questões que podem cair aí no seu concurso da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, tá bom? Esse vídeo aqui eu tô gravando ele no dia 22, tá? De setembro, então o edital ainda não saiu. Se você estiver assistindo esse vídeo e o edital já tiver saído, tá? Eu vou gravar mais vídeos, tá? Depois que o edital sair, com os conteúdos que vão cair realmente no edital, tá? Então, esse vídeo aqui é um pré-edital, é um apanhado mais geral aí sobre algumas questões de direito penal militar, tá? Que podem vir a cair no seu concurso, tá bom? Algumas questões da banca, que vai ser a banca IDECAN, né? Já foi definida essa banca e o edital está em vias de sair aí, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso vídeo, tá? Tá aí o material, como sempre, ele vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo, tá? No grupo do Telegram. É só acessar lá e buscar o material. A primeira questão, então, fala sobre... melhor dizendo, né? A questão é de 2021, tá? Concurso para analista judiciário do TJM, ó. TJM Minas Gerais. A militar da ativa, agindo com ânimos necandi, ou seja, o dolo de matar, né? Tinha intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra seu desafeto B, esgotando a capacidade de carga da arma utilizada na empreitada. Logo após a execução dos disparos, A reconheceu a inconsequência da sua conduta e verificou que B, mesmo atingido, não havia morrido. Ato contínuo, o próprio agente A encaminhou a vítima até o hospital, logrando evitar a produção do resultado morte, tá? Então A começou a executar ali terminou de executar o crime dele, né, que era uma tentativa, né, um homicídio contra o B, só que por vontade dele mesmo, ele foi lá, socorreu o B e salvou a vida do B. Então ele quer saber aqui, a questão quer saber o que é essa situação aqui, configura o quê, né? Então vamos para a alternativa A. Não se punirá a tentativa do crime fim em razão da ineficácia absoluta do meio utilizado por A. Pessoal, não se punirá a tentativa do crime fim, até esse ponto aqui tá certo. Realmente não vai ser punido por tentativa esse crime, tá bom? Já vou explicar por quê. Mas esse aqui não é o motivo. Não é pela ineficácia absoluta do meio que ele não vai ser punido a tentativa, tá? É por outro motivo. Quando a gente fala em ineficácia absoluta do meio, nós estamos tratando de quê? De crime impossível. Crime impossível. Tá? Então, quando eu falo em ineficácia absoluta do meio, eu falo em crime impossível. Tá? Então, quando por ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto, eu vou ter o crime impossível. Então, ele não vai ser punido. Tá? Então, um exemplo de crime impossível. Eu tinha o desafeto B, né? O A tinha o desafeto B nesse nosso exemplo aqui, né? A contra B. O A queria matar o B, foi lá na casa do B e disparou vários tiros contra o B que estava deitado lá no sofá, aparentemente dormindo, tá? Depois foi verificado que o quê? Que o B na verdade já estava morto lá no sofá. Ele já havia morrido por algum outro motivo, tá? Sei lá, infartou e morreu lá no sofá. Então, o que aconteceu aqui? Foi impropriedade, esse é um exemplo de impropriedade absoluta do objeto, ou seja, não teria como A matar o B porque o B já estava morto. Então aqui é um exemplo de crime impossível, tá bom? Então quando a gente fala em ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto, nós estamos tratando de crime impossível, um instituto do direito penal, tá? Tanto do direito penal militar quanto do direito penal comum, certo? Então a B. Não há que se falar em tentativa de homicídio, em homenagem ao Instituto do Arrependimento Eficaz. A responderá tão somente pelos atos praticados. Corretíssimo. Tá, pessoal? Corretíssimo. Essa aqui é a nossa alternativa. É a letra B. Tá? Não há que se falar em tentativa de homicídio. Correto? Em homenagem ao Instituto do Arrependimento Eficaz. A responderá tão somente pelos atos já praticados. Pessoal, é exatamente isso daqui, tá? Por quê? Porque o A, ele foi lá, tentou matar o B, certo? Executou os tiros contra o B. Aqui ele fala o seguinte, ó, que ele esgotou a capacidade. Isso aqui é muito importante para a questão, tá? Então, presta atenção aqui. Esse ponto aqui, quando ele fala que esgotou a capacidade de carga da arma, é muito importante para a questão. Por quê? Porque é isso aqui que vai diferenciar um instituto do outro. Tá? É isso que vai diferenciar o que é arrependimento eficaz do que é desistência voluntária. Tá? Então, por que é o arrependimento eficaz? Porque o A começou, né, executou os tiros que ele tinha que executar contra B ali. Depois que ele terminou a execução do crime, ele olhou para o B e falou, putz, se arrependeu. Né? Foi lá, socorreu o B, levou o B para o hospital e o B não morreu. Tá? Então salvou a vida do B. Isso é um arrependimento eficaz, tá? Porque foi eficaz em evitar o resultado. Então por isso que ele não vai responder por tentativa, ele só vai responder
pelos atos que ele praticou. Quais atos que ele praticou? Se ele deu o tiro no B e isso ocasionou alguma lesão corporal no B, ele vai responder pelo crime de lesão corporal, não pela tentativa de homicídio, tá bom? É isso que diz exatamente lá o arrependimento eficaz, tá? Então a alternativa B está corretíssima, beleza? A C. A responderá por tentativa de homicídio, porquanto deu início aos atos de execução e não alcançou o resultado pretendido por circunstâncias alheias à sua vontade. Não é, né, pessoal? A própria questão fala que o próprio agente A encaminhou o B para o hospital, tá? Então o resultado não se consumou por vontade do próprio A, não por vontade alheia à sua vontade, né? Não por circunstância alheia à sua vontade, certo? Então aqui não há que se falar em tentativa, tá? E é por isso, exatamente por isso, que não há que se falar em tentativa, tá bom? Então o Instituto do Arrependimento Eficaz e da Desistência Voluntária, eles são incompatíveis, tá, com a tentativa, tá bom? Sempre que você pegar uma questão e a questão dizer assim, não consumou porque ele socorreu, é arrependimento eficaz, vai responder por tentativa. Não. Sempre que você vê uma questão que ela unir, né, que ela trouxer na mesma ideia, a tentativa com arrependimento eficaz ou com a desistência voluntária, já pode afastar essa questão de cara, tá bom? Então, arrependimento eficaz e desistência voluntária são incompatíveis, tá, com a tentativa. Não responde por tentativa, tá bom? Vai responder pelo que ele praticou. Lesão corporal, um dano, eventualmente alguma outra coisa, um disparo de arma de fogo, enfim. Vai responder pelo aquilo que ele efetivamente praticou, não pela tentativa do crime que ele tinha lá no começo a ideia de praticar, tá bom? Então, quando acontecer essas situações, ele vai responder pelo que ele praticou, não por tentativa, tá? A tentativa é incompatível com o arrependimento eficaz e com a desistência voluntária. D. A tentativa de homicídio estará afastada pelo reconhecimento da desistência voluntária, mesmo tendo ingressado na fase executória do delito. A responderá apenas pelos atos praticados. Pessoal, isso aqui é a definição da desistência voluntária, tá? Basicamente a definição da desistência voluntária. Mas para nossa alternativa aqui, tá? Para nossa questão, não é caso, aqui não foi um caso de desistência voluntária, foi um caso de arrependimento eficaz, tá bom? Mas esse conceito aqui da letra D está corretíssimo, tá? A tentativa de homicídio ela vai ser sempre afastada quando houver o reconhecimento da desistência voluntária, tá? Mesmo que esse agente ingressou na fase executória do delito, ele só vai responder pelos atos que ele praticou. Corretíssimo, tá? Isso aqui a grafia aqui, a ideia da alternativa D está corretíssima, tá? Mas, para o nosso exemplo, se nós não tivéssemos, por exemplo, se nós não tivéssemos aqui esse exemplo aqui da questão, né? Do comando da questão, nós poderíamos marcar essa D aqui como correta, talvez, tá bom? Mas como o nosso exemplo aqui ele trata de arrependimento eficaz, não de desistência voluntária, tá? Inclusive, segura a mão e presta atenção aqui em mim. Inclusive, essa é a diferença básica, tá? Entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, tá bom? Qual que é? O arrependimento eficaz, eu termino de executar o ato, tá? Eu termino de executar o ato. Então, por isso que eu falei para vocês, ó, que essa parte aqui da questão, quando fala que esgotando a capacidade da carga da arma, esgotando a capacidade de carga da arma, é o cerne da nossa questão. É o que vai diferenciar a desistência voluntária do arrependimento eficaz. Porque a partir do momento que ele esgotou a capacidade da arma, ou seja, ele não tinha mais o que fazer, ele chegou ao final da execução dele. Ele chegou ao final, ele descarregou a arma no B e chegou ao final, não tinha mais o que ele fazer, né? Ele não poderia pegar um porrete e começar a bater no B, não. Ele terminou os atos executórios do crime. Aí, se nesse inteirinho, né, se eu terminei de executar o crime, eu vou lá e socorro a vítima, né, e eu me arrependo, socorro a vítima e evito o resultado, eu falo em arrependimento eficaz. A desistência voluntária, por sua vez, não. A desistência voluntária é quando eu começo a executar os atos, tá? Eu começo, por exemplo, eu tenho um revólver ali com 6 munições, tá? Então eu começo a executar, eu disparo disparo 2 vezes contra o B, certo? No meio dos disparos eu poderia continuar, eu poderia exaurir essa execução, ou seja, eu poderia continuar, eu poderia disparar mais as 4 munições que eu tinha ali no tambor do meu revólver, mas por voluntariedade, ou seja, por vontade minha, eu desisto e vou embora, tá? E evito o resultado. Ou eu desisto, né? Ou desisto e vou lá e socorro o B e salvo a vida dele, tá bom? Aí eu tô diante de uma desistência voluntária, tá? Esse é o limiar, pessoal. Essa é a diferença mínima ali entre desistência voluntária e arrependimento eficaz. No arrependimento eficaz eu termino a execução dos atos, tá? Eu finalizo a execução. Na desistência voluntária eu não finalizo a execução, eu paro no meio,
tá? Ou paro próximo ao começo da execução e não continuo, tá bom? Então essa é a diferença básica aí, certo? Então nosso gabarito é a letra B realmente. Próxima. A retroatividade da lei que não mais considera o fato como criminoso, ou seja, a abolício criminis, tá? É tida pelo Código Penal Militar como causa de quê? Então, quando acontece uma abolício criminis, é a causa do quê? Extintiva da punibilidade tal qual a prescrição. Essa aqui é a nossa alternativa, tá, pessoal? Isso aqui é disposição lá do artigo... Opa! Lá do artigo 123. Opa! 123 do CPM. Tá bom? Artigo 123 do CPM. Lá traz as causas de extinção da punibilidade. A prescrição, né? Como é o exemplo da questão aqui. A morte do agente, né? Morreu o autor do crime lá. Declarada extinta a punibilidade dele, né? O abolício criminis, tá bom? O que é o abolício criminis? O abolício criminis é aquela lei, tá? Uma lei nova que já não considera mais um fato passado como crime, tá? Ou um fato, ou um crime, ou uma ação como crime, tá bom? Então, por exemplo, hoje nós temos a disposição do Código Penal Militar no artigo 205 e lá no Código Penal comum no artigo 121, dizendo que matar alguém é crime, tá bom? Vamos dizer que amanhã vem uma lei dizendo o seguinte, ó, matar alguém já não é mais crime, tá bom? Então matar alguém não é mais crime. Essa lei é considerada como uma abolício criminis, ou seja, ela aboliu o crime de matar alguém. Esse crime já não é mais crime. Nesses casos, a lei pode retroagir para beneficiar alguém no fato passado, tá? Então, eu vou dar um outro exemplo. Vamos dizer que o roubo já não é mais crime. Então, se eu cometi um roubo hoje, amanhã vem uma lei dizendo o seguinte, ó, roubar não é mais crime. Essa lei pode retroagir, ela pode ir para trás do tempo, né? Alcançar fatos passados. Ela pode me beneficiar ou beneficiar o agente que cometeu o roubo num fato passado com a extinção da punibilidade, tá bom? Então é isso que diz abolício criminis. Então a abolício criminis é uma causa extintiva da punibilidade, aquele agente não vai ser punido e ela pode retroagir, tá, pessoal? Isso é um conceito básico do direito penal, que a lei mais benéfica, ela pode retroagir a fatos passados, tá bom? Então aqui, mais benéfica por quê? Porque ela extinguiu um crime que o agente cometeu. Então ela é benéfica pro cara, porque ele não vai mais responder pelo crime, né? Ela não é uma causa excludente de culpabilidade, tá, pessoal? Ela não é uma causa excludente de injusticidade e ela também não afasta o justo penal, não afasta o crime, tá? Ou aqui a gente pode ler também como exclui a tipicidade. Mesma coisa, tá? Exclui a tipicidade. Entendido o crime, né? Aqui, injusto penal é crime, tá? Mesma coisa, tá, pessoal? Quando eu falo injusto penal, eu tô falando em crime. Entendido este como a composição do fato típico e ilícito. Ou melhor, crime não, né? Vamos falar infração penal, né? Porque nós temos os crimes e as contravenções penais também, né? No conceito geral de direito penal, né? Mas aqui, como a gente está tratando de direito penal militar, nós falamos só em crime, né? Então, ó, entendido este como composição do fato típico e ilícito. Aqui também tem um problema, ó, o crime não é só um fato típico e ilícito, o crime é um fato típico mais ilícito mais culpável. Tá? É um fato típico, ilícito e culpável. Beleza? Essa é a união. Então a letra alternativa D tá errada por dois motivos, né? Porque o abolício de crimes não é um motivo que afasta o crime, afasta o próprio crime, e o crime também não é entendido só como um fato típico e ilícito, ele é entendido como um fato típico, ilícito e culpável, certo? Então tá aí o nosso gabarito, ó, letra A. Próxima. Sobre o tipo previsto no Código Penal, violência contra o superior, assinale a alternativa incorreta. Ele quer saber a incorreta, ó. Incorreta. O sujeito ativo do crime é o militar superior. Pessoal, ó, se o crime é contra o superior, então o sujeito ativo do crime não é o militar superior. O militar superior é o sujeito passivo do crime. Certo? Porque ele é a vítima, é aquele que vai receber o crime. Tá? É o passivo, ele vai receber o crime. Então nós temos dois tipos de sujeitos, o sujeito ativo e o passivo. Tá? O ativo é o que pratica a ação criminosa. O ativo é aquele que recebe aquele injusto penal. Certo? É aquele que recebe esse crime. É a vítima. Tá? Então
Aqui, nesse caso, a violência contra o superior, ele não é o sujeito ativo. O superior é o sujeito passivo, é aquele que vai sofrer a violência. Então, por isso que a nossa alternativa A já é a alternativa incorreta. Ele pediu a incorreta. Então, a A é o nosso gabarito, tá bom? Por que as outras estão corretas, né? Então, vamos ver. Se a violência for praticada com arma, a pena será aumentada. Correto? Tá? Se a violência for praticada com arma, a pena será aumentada. Isso aqui é a disposição lá do artigo 157, tá bom? Do Código Penal Militar. É uma causa de aumento de pena a prática de violência contra o superior com meio, né, com a utilização de arma de fogo, tá bom? A próxima, letra C. Se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente, a pena não é majorada. Tá correto, pessoal. Ó, aqui é o seguinte. Presta muita atenção aqui, ó. Muita atenção. A questão, ela é bem capciosa, tá? Por quê? Porque ela quer que o candidato entenda também o que é majorar, tá? O que é qualificar, o que é aumentar, tá? Então, majorar e aumentar é a mesma coisa, tá, pessoal? Quando eu falo em aumento de pena e majorante e majoração de pena, eu tô falando a mesma coisa, tá bom? Então, são sinônimos. Quando eu falo em causa de aumento de pena ou falo em majorante, eu tô falando da mesma coisa. São causas que aumentam a pena, tá? Uma majorante é uma causa de aumento de pena. Tá? Se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente, a pena não é majorada? Ó, se o superior que sofreu a violência é comandante de unidade, eu tenho uma pena assim maior, tá? Mas não é caso de majoração, é uma causa de qualificação da pena. Preste atenção nisso, tá? É uma causa de qualificação da pena. Então, se o superior é comandante da unidade, é uma violência contra o superior qualificada, tá? Não é uma violência contra o superior majorada, é qualificada, tá? Então a diferença base aqui, ó, para você matar aqui o bizu é o seguinte: quando eu falo em qualificadora, vou escrever melhor aqui, para você entender, né? Quando eu falo em qualificadora, tá? Quando eu falo em qualificadora, eu tô necessariamente falando em mudança da pena base e da pena máxima, tá? Às vezes até não pode mudar a máxima, mas a base com certeza vai mudar, tá bom? Então, se eu falo o seguinte, que um crime X, tá? Um crime X, ele tem a pena de 2 a 4, certo? Um crime X tem a pena de 2 a 4, tá bom? Aí, se no mesmo crime eu tenho um parágrafo lá falando o seguinte: se esse crime for praticado contra ou com emprego de arma, vamos dar um exemplo aqui, né? Com emprego de arma, aí eu vou ter uma pena de não mais de 2 a 4, eu vou ter uma pena de 4 a 8. Tá? Quando eu falo nisso, quando eu mudo as penas, né, pena base e pena máxima do delito, eu falo em qualificadora. Isso é uma qualificadora, é um crime qualificado, tá? Ele evoluiu, tá? Ele evoluiu, a situação evoluiu, ele é um crime qualificado. Beleza? Já ouviu a expressão, vou desqualificar o crime. Por quê? Vou trazer o crime, vou tentar afastar a qualificadora. Então, é um crime que qualifica o crime, ele muda a pena base e a pena máxima, tá bom? Então, quando eu mudo a estrutura da pena, eu estou falando em qualificadora. Agora, se eu falo em majorante, né? Ou causa de aumento, é a mesma coisa, tá, pessoal? Causa de aumento e majorante é a mesma coisa, sinônimo. Aí eu falo em frações, geralmente eu vou falar em frações, tá bom? Aumenta a pena até a metade. Então, por exemplo, eu tenho um crime X, tá? E esse crime X, ele tem uma pena, a mesma pena aqui, né? Pena de 2 a 4. Certo? Qualquer crime, tá, pessoal? Pega um crime aí, qualquer crime, tá? Pode até pegar o exemplo da violência superior aqui, tá? Agora, aí tem um parágrafo nesse artigo do crime X que fala o seguinte: se esse crime for cometido contra idoso, por exemplo, eu vou ter uma causa de aumento, vou pôr uma setinha pra cima aqui, ó, vou ter uma causa de aumento de pena que vai de 1/6 a 1/3. Certo? Aí eu tô falando em majorante. Beleza? Aí eu tô falando em causa de aumento. Aí eu tô falando em majorante. Eu tô falando em aumentar a pena. Por quê? A pena base mantém-se a mesma. A estrutura da pena é a mesma. De 2 a 4.
Só que ela tem uma causa de aumento, ela evolui, ela tem uma causa de aumento, ela aumenta a pena por circunstâncias específicas. Aqui no meu exemplo foi o crime cometido contra idoso, tá bom? Então essa é a diferença básica entre majorante e qualificadora, ou causa de aumento de pena e qualificadora, tá bom? Então aqui na nossa alternativa, se o superior for o comandante da unidade que pertence ao agente, a pena não é majorada, realmente ela não é majorada, tá? Ela é qualificada, é uma causa que qualifica a pena, você vai ver lá no parágrafo do artigo 157, tá bom? É uma causa que qualifica a pena, ela não é majorada, ela é qualificada. Se ele colocasse aqui, ó, se o superior é comandante da unidade a que pertence ao agente, o crime é qualificado. Aí também estaria correto, tá bom? Também estaria correto se ele colocasse aqui que se o superior é comandante da unidade que pertence ao agente, o crime vai ser qualificado. Aí poderia marcar como correta também, tá bom? A letra D. Se da violência resulta lesão corporal, o agente também responde pelo crime contra a pessoa. Também está correto, tá, pessoal? Isso aqui é lá a disposição do artigo 157. Fechou? Artigo 157. Aí o nosso gabarito é a letra A. Próxima. Sobre o tratamento que o Código Penal Militar dá ao crime de embriaguez em serviço, artigo 202 do CPM. Assinale a alternativa correta. É punível na forma culposa? Não, tá, pessoal? Sempre que um crime for punido na forma culposa, o Código Penal Militar vai prever isso expressamente, tá bom? Então, pune-se também na forma de culpa, ou admite-se culpa, enfim. No caso do artigo 202, nós não temos essa previsão, tá? Até porque pela própria natureza do crime, né? Não é que se falar em embriaguez culposa nesse caso aqui, tá? Então, por quê? Porque o cara tá em serviço, tá bom? Então, chegou no serviço embriagado. Chegou no serviço embriagado por culpa? Não, foi por dolo. Porque ele se embriagou porque quis e se apresentou ao serviço porque quis embriagado, certo? Porque ele tinha intenção, ele tinha um dolo. É exigível a exigência de elemento subjetivo específico para o crime de embriaguez de serviço? Não, pessoal, não tem um dolo específico, tá bom? Não tem dolo específico. Nós não temos dolo específico, tá? Não há um fim específico de agir. É um dolo genérico, tá? O crime de embriaguez ao serviço é considerado como dolo genérico, tá? C. O sujeito ativo pode ser tanto militar quanto civil. Não, pessoal, tá? Não pode ser civil. Esse aqui é um clássico exemplo de crime militar próprio, que é próprio do agente militar, tá bom? Assim define a doutrina, beleza? Que é aquele crime que está previsto apenas no CPM, está previsto apenas no CPM e só pode ser praticado por militar, tá bom? Não pode ser praticado por civil. A exemplo de embriaguez do serviço, a deserção também é um crime propriamente militar, tá? Então aqui é próprio ou propriamente militar. Então só sobra a D, né? É típica também a conduta de apresentar-se embriagado para prestar o serviço. Também é típica. Tá? O artigo 202 lá, se você fizer a leitura, ele vai estar escrito exatamente isso, tá bom? Que é crime, né, de embriaguez do serviço. O militar que é flagrado, né, embriagado quando em serviço ou quando ele se apresenta embriagado para prestar o serviço ou quando se apresenta para prestá-lo, tá bom? Então é exatamente isso que diz lá o artigo 202. Gabarito a letra D. Próxima. De acordo com o Código Penal Militar, aquele que receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem, comete o crime de... O que é isso aqui? Isso aqui é corrupção. Tá, pessoal? Então, esses crimes aqui, contra a administração militar, ou lá no Código Penal comum, que são crimes contra a administração pública, né? Peculato, corrupção passiva, concussão, corrupção ativa, né? Esses crimes desse rol de crimes contra a administração pública, você consegue matar essas questões, você consegue resolver essas questões e entender qual é o crime pelo verbo, tá, pessoal? Esse é o bizu. Dá uma observada no verbo. Pode reparar que é sempre o verbo, né? O verbo que é utilizado que separa receber, solicitar, apropriar-se, subtrair, tá? Então esses verbos aqui, né, aí, além de muitos outros, né, você consegue distinguir qual que é o crime, tá bom? Então esse é o bizu, presta atenção sempre no verbo, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, aqui é corrupção passiva, tá, pessoal? A questão não colocou, mas é a passiva, tá? Quando eu recebo, é passiva. Quando eu ofereço, tá? Se aqui tivesse oferecer, né, oferecer, e com algumas outras alterações aqui dentro do texto, lógico, né? Aí eu tenho a corrupção ativa. Tá? Então
Então, presta atenção no verbo. Corrupção passiva é o quê? Aquele que recebe, né? Ele recebeu, receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente. Certo? No caso dos peculatos aqui, ó, nós temos 3 tipos de peculato aqui, né? Qual que é o verbo? Apropriar-se. Então, quando eu leio lá apropriar-se, pode matar. Peculato, tá? Então, ele se apropriou. Tá bom? Claro que você tem que observar o conceito da questão, tá, pessoal? O que ela traz no texto, né? O entorno dessa questão, tá? O contexto, tá bom? Mas, geralmente, quando eu leio aqui apropriar-se, vai ser o peculato, tá? Ou até para subtrair, né? No caso, o peculato furto aqui, ó. Eu tenho subtrair também. Subtrair, tá? Que é o verbo do furto, né? Subtrair, certo? Então você consegue matar aqui as questões observando sempre o verbo, tá? O verbo é o bizu. Observa o verbo e vê o que o verbo fala. Ah, ele recebeu, ele apropriou-se, ele subtraiu. Aí você não confunde um delito com o outro. Tá bom? É mais fácil essa distinção, tá? Aqui também não confundir a corrupção passiva do CPM, tá? Então vou dividir aqui, ó. Ou melhor, vou puxar uma setinha aqui embaixo. Essa aqui é a corrupção passiva do CPM, tá? Código Penal Militar. Que ela fala o quê? Receber. Então vai cair direito penal comum na tua prova também, provavelmente, tá? Aí eu tenho a diferença do CP, que é o Código Penal Comum, tá? No crime de corrupção passiva do Código Penal Comum, nós temos dois verbos, nós temos 2 condutas, que é a receber e a solicitar. Tá? Então lá no Código Penal Comum está escrito assim: é aquele que solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, esse é o Código Penal Comum, tá? No CPM, Código Penal Militar, nós temos só a conduta de receber, tá bom? Então digamos que essa questão aqui traga o seguinte: de acordo com o Código Penal Militar, aquele que solicitar e receber para si ou para outro, tá errada? Tá errada, tá? Digamos que fosse uma questão de certo ou errado, né? A lá CESP, a lá Sebrasp, Banca Sebrasp. Aí eu teria que marcar essa questão como errada, porque de acordo com o CPM, é só a conduta de receber que configura o crime de corrupção passiva, tá? A conduta de solicitar e receber, ela está prevista no CP, no Código Penal Comum, certo? Então tá aí, ó. Nosso gabarito é a letra A. Próxima. De acordo com o Código Penal Militar, o crime de revolta terá a mesma pena do motim. Não, tá, pessoal? Não tem a mesma pena do motim. Então aqui tá errado, não é a mesma pena. Ocorre quando militares negam-se a cumprir ordem recebida de superior. Não. Está configurado quando há um motim em que os agentes estavam armados. Essa aqui é a definição. Tá? Essa aqui é a definição. Essa aqui é a nossa alternativa correta. Tá bom? A letra D. Ocorre quando militares reúnem-se agindo contra a ordem recebida do superior. Não, pessoal. Também não. Tá? Não é isso aqui. Aqui uma curiosidade, ó, pessoal. Por que a alternativa C está correta? Tá bom? Porque, na verdade, se a gente for olhar o pé da letra, se a gente pegar o Código Penal Militar e analisar ele friamente, olhando, né? Nós vamos ver que o motim, salvo engano, está no artigo 149. Tá bom? Salvo engano, no artigo 149. Aliás, deixa eu ver se eu tenho o CPM aberto aqui, pra gente não cometer a gafe de passar aqui para vocês algum artigo errado, tá? Ó, apareceu aí para vocês na tela, né? Então tá ali, ó, artigo 149, ó, reunirem-se os militares assemelhados, agindo contra a ordem recebida do superior, tá? Opa, deixa eu baixar aqui. Ó, reunindo-se militares assemelhados, agindo contra a ordem recebida do superior, negando a cumpri-la, recusando a obediência superior, tal. Reclusão de 4 a 8 anos com aumento de 1/3 para os cabeças, tá? Então essa é a definição do crime de motim. Ao revolta, ó. Parágrafo único. Se os agentes estavam armados, reclusão de 8 a 20 anos, tá bom? Então o que é isso aqui, pessoal? O que é isso daqui? Vamos voltar lá para a questão, tá? Então o que é isso daqui? Se vocês repararem bem, então, no artigo 149, ele define o crime de motim. Fala o que é crime de motim. A revolta, por si só, ela não chega a ser um crime.
tá? Então aqui a banca, ela até deu uma vacilada aqui, porque se a gente for olhar ao pé da letra, não existe o crime de revolta, tá? O que é a revolta? É o motim qualificado. Lembra que eu dei um exemplo lá atrás? O que é a qualificadora? Vocês viram lá que no motim tem uma pena, né? De tanto a tanto. Só que se usa a arma, a pena sai de tanto mais tanto, tá bom? Então ela aumenta a pena base e aumenta a pena máxima. Há uma mudança na estrutura da pena. Então isso é uma qualificadora, tá bom? Então a revolta, ela não é um crime em si. Ela é uma qualificadora do crime de motim, tá bom? Se a gente usar a definição legal, a definição padrão, né? O conceito, se a gente der nome aos bois aqui, se a gente identificar cada coisa aqui da forma correta, a gente vai entender dessa forma, tá? Então a revolta, na verdade, não é nenhum crime, tá bom? Claro que para sua prova, quando falar em crime de revolta, você não vai lá no examinador e mandar recorrer da questão porque falou que é crime de revolta, tá, pessoal? Mas isso é mais para você ter uma ideia e até para facilitar para resolver as questões, tá? A revolta, na verdade, é uma qualificadora do crime de motim. Tá bom? Porque não existe um crime de revolta, não existe um artigo 149A dizendo, é crime de revolta, tal, tá? Existe o 149 dizendo que é crime de motim, tais condutas. Parágrafo único. Quando essas condutas forem praticadas com emprego de arma, aí a pena vai ser de tanto a tanto, tá bom? Então você percebe que a revolta, na verdade, é uma qualificadora do crime de motim, tá? Então por isso que a nossa alternativa aqui é a alternativa D, ó. Que o crime de revolta está configurado quando nega cumprir ordem superior? Não, tá? Porque está configurado só quando há o motim, tá? Quando configura a revolta? Quando tem um motim que emprega a arma, aí tem uma revolta, tá bom? Então essa é a nossa questão, a gaveta letra C. Próxima. Era essa que eu tinha para trazer para vocês, achei que tinha mais aí, mas enfim. Então o que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje é isso, tá bom? De novo, esse aqui é um conteúdo pré-edital, tá? É um slide que eu já tinha deixado meio pré-preparado aí. Provavelmente hoje ainda, né? Eu tô gravando aqui de manhã, né? Agora está dando 11h03 da manhã do dia 22, tá? Provavelmente esse edital até saia já na parte da tarde agora, ou talvez amanhã, tá? Se sair, daí eu vou analisar o edital e fazer umas questões mais direcionadas para o edital. Esse aqui foi mais um esquenta, um apanhado geral para que vocês possam já pegar o ritmo da prova e como a IDECAN cobra as questões. Vocês viram ali que tem bastante artigos específicos dos crimes militares, né? Crimes militares em espécie, né? As primeiras questões que a gente resolveu lá de caráter geral não eram da banca IDECAN, se separaram, então a IDECAN costuma cobrar um pouco mais os crimes em espécie, então fica ligado com esses crimes aí. Fechou? Até mais, muito obrigado e até a próxima.